Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Araxá Soluções, gravado especialmente durante o workshop técnico sobre o LR-CAP de armazenamento 2026. Para essa conversa, recebemos Patrícia Poloni, gerente de engenharia de aplicação da Storage. A Patrícia tem ampla experiência em microredes, sistemas híbridos, projetos utility scale e já participou da elaboração de mais de 40 gigas em propostas de projetos de armazenamento de energia na América Latina. Patrícia, seja muito bem-vinda e obrigado pela participação na palestra e no nosso podcast. Muito obrigada ao convite da Araxá e da Elastre para participar do evento. E para começar, como é que você vê o atual momento do setor de armazenamento de baterias no Brasil? A gente está passando por um processo, um momento muito importante hoje no mercado, que é de algumas definições que vão se perdurar ao longo dos próximos anos, né, para o mercado de armazenamento de energia. E a gente entende que hoje é muito importante empresas como a Araxá estarem desenvolvendo esse tipo de discussão, né, com fabricantes, com os principais fabricantes do país, com empresas do setor de geração, do setor de operação, né, instalação desses equipamentos, porque é um momento muito definitivo, né, que vão ser definidas as principais regulações para esses sistemas e, com isso, a viabilidade dos projetos que vão sendo implementados. Então, a gente está passando por um momento bastante histórico hoje. Bom, e o evento, como mencionou, né, são 250 pessoas profissionais, mais de 30 empresas especializadas no setor elétrico e uma grande integração entre todos esses players, justamente para fortalecer o setor e garantir boas informações, bons conteúdos, boas parcerias para a formação de boas propostas no setor, no leilão. Então, como é que você vê essa integração? Como é que esse workshop técnico e também de relacionamento de todos esses players ajuda no fortalecimento do setor? Eu acho que é importante para as empresas que estão presentes também terem essa dimensão de como estão sendo trabalhadas as propostas, como os produtos estão chegando no mercado nacional, né? Como a tecnologia tem avançado e como o mercado nacional vai alcançar essa tecnologia, vai abraçar isso e vai poder trazer essa segurança em termos de serviço, em termos de implementação de projetos, em termos da construção desses projetos. Então, é importante para dar esse panorama geral para essas empresas que são, em sua maioria, né, os reais investidores desses negócios que vão estar no leilão buscando o melhor projeto, o melhor ponto para conexão, o melhor equipamento para trazer aquela solução. Então, acho que é bem interessante esse tipo de discussão, esse tipo de workshop, muito bem feito, inclusive, pela Araxá, porque traz essa dimensão do que a gente tem hoje e do que a gente vai ter para os próximos anos também. Bom, e o leilão está batendo aí na porta, com previsão em acontecer em abril, né? Então, e qual a realização dele? Qual a avaliação? Como é que a Storage verifica e pensa o que vai acontecer no setor de armazenamento no Brasil após a realização do leilão? Eu acho que o leilão a gente vê como uma virada de chave mesmo, tá? É um ponto que a gente até comenta, né? Existe a vida antes e a vida depois do leilão. Para o mercado vai ser, para o mercado de armazenamento vai ser exatamente isso. Então a gente vai ter uma possibilidade de implementação real desses equipamentos, desses projetos de grande escala, que hoje a gente tem muitos projetos de armazenamento já no país, mas todos em escala menor, né? Na escala de C&I, de projetos menores, projetos de microredes isoladas e tudo mais. E aí o leilão traz essa oportunidade de aplicação de projetos utility scale, que são projetos mais complexos, que têm suas particularidades, as suas diferenças com projetos menores,
e que vão trazer realmente essa mudança do setor elétrico em busca da transição energética que tanto se fala. Então, hoje a gente tem um sistema nacional de energia já bem estruturado, muito bem definido, com a maior parcela de geração renovável, e a gente tem potencial de aumentar isso ainda mais e tem potencial de trazer maior estabilidade para esse sistema. E a melhor ferramenta que a gente pode contar, né, que a gente pode trazer é o armazenamento. Então, o leilão ele vai trazer essa virada de chave, aí, essa virada de momento para o mercado. E como é que tu vê o cenário, tanto do setor quanto dos próprios players, as empresas, os fornecedores, o cenário hoje para esse leilão? Estão maduros ou ainda precisam de mais discussões? Eventos como esse são importantes, incrementam informações e conteúdos, ou já vê que o setor está pronto para esse leilão? A grande vantagem, né, do evento do leilão, ele está sendo adiado, né, e está tendo essa numerosa discussão em cima de todas as portarias, de todas as discussões. A grande vantagem disso é que a gente cada vez fica mais preparado para tanto do lado do fornecimento de equipamentos, então as tecnologias vão avançando, a gente consegue ser mais competitivo, trazer um modelo de negócio melhor para o cliente, quanto os próprios órgãos regulamentadores, né, o operador do sistema consegue sentir maior segurança na tecnologia, consegue absorver um pouco mais dessa experiência global que nós, fabricantes, podemos trazer, né, com os projetos já implementados. Então, eu acho que essa maturidade, ela ganhou um corpo muito grande ao longo dos últimos anos, né? A gente já fala do leilão há mais de 1 ano e meio, 2 anos, então, essa maturidade, ela já ganhou um corpo suficiente para dizer que a gente está, sim, preparado. Tem ainda alguns aspectos, principalmente com relação à regulamentação, que precisam ainda ser definidos, que a gente espera que sejam definidos agora com a portaria, né, com os próximos passos do próprio leilão, que é inerente a um primeiro leilão, né? Mas a gente entende que hoje o mercado está realmente preparado, os clientes já estão mais cientes do que é a tecnologia, de onde eles precisam investigar um pouquinho mais sobre o equipamento, sobre as certificações. Então, a gente já vê clientes muito mais preparados, fornecedores muito mais preparados, e aí o sistema como um todo, né? O mercado como um todo já está bem preparado para explodir aqui no Brasil e ser um grande sucesso. E a Storage já participou da implantação de elaboração, né, de mais de 40 gigas em propostas de projeto de armazenamento, e já com essa experiência adquirida, quais são as dicas que vocês dão aos participantes? Quais os erros que costumam ser cometidos que devem ser evitados? Quais são as dicas e acertos que precisam estar nessas propostas? Eu gosto, assim, sempre de, quando a gente está tratando com os clientes, de trazer alguns pontos de atenção, né? Até para os clientes entenderem o nosso lado de informações que a gente requisita, né? Do lado do fabricante, informações que são importantes para a gente entender sobre o projeto, e que vai nos ajudar a trazer um design mais otimizado. Então, tem algumas questões técnicas, principalmente, né, relacionadas à temperatura de operação do projeto, né, naquele local, a questão de até umidade, né, condições ambientais em geral, requisitos de delimitação de áreas, algumas questões um pouco mais aprofundadas técnicas que vão dizer muito para nós, como fornecedores e como criadores da solução, do que dá para fazer e o que eu preciso adaptar. Então, acho que de ponto assim, de atenção que a gente coloca é realmente isso, olhar, disponibilizar o máximo de informações possíveis para a gente entender que tipo, né, de projeto é. A gente sabe que hoje a gente está falando do leilão, mas tem outros projetos não específicos, né, para o leilão, que também demandam uma atenção especial. Então, é sempre importante deixar bem, na medida do que é possível se compartilhar, deixar as informações bem claras para a gente entender e adaptar o produto àquela necessidade específica.
E a Storage tem um histórico muito relevante em microrredes, em sistemas híbridos, inclusive em aplicações 100% renováveis, né? Então, quais desses projetos e linhas podem ser aplicadas diretamente aos sistemas de armazenamento em escala utilitária voltadas ao Sistema Integrado Nacional? Esses projetos mais específicos, assim, híbridos, com microrredes, né, às vezes sistemas isolados, eles trazem uma segurança técnica com relação a um dos principais temas que tem se tratado, que é o grid forming, né, que é uma das necessidades técnicas que está sendo exigida para esse leilão. E nada melhor do que ter essas experiências, esses projetos já implementados, com parâmetros já definidos e testados, para a gente conseguir aplicar isso. Então, essa experiência em projetos distintos, né, em distintos mercados, em distintos sistemas nacionais, né, diferentes de outros países, trazem esse background técnico com relação principalmente a requisitos técnicos de grid forming, black start. Então a gente traz essa experiência para esse leilão também. Patrícia, muito obrigado. Parabéns pela tua apresentação na palestra. Obrigado pelo compartilhamento de informações e visões aqui no podcast. Eu que agradeço mais uma vez a equipe da Araxá e da Elastre pela organização do evento e estamos à disposição. Bom, fica muito claro que muitos desafios do LRCAP não estão apenas na tecnologia em si, mas nas decisões técnicas tomadas nas fases iniciais do projeto, especialmente quando falamos de integração, controle e confiabilidade ao longo do tempo. Esse episódio integra a série especial produzida pela Araxá Soluções durante o workshop técnico sobre o primeiro leilão de baterias do Brasil, reunindo especialistas que estão ajudando. Este episódio integra a série especial produzida pela Araxá Soluções durante o workshop técnico sobre o primeiro leilão de baterias do Brasil, reunindo especialistas que estão ajudando a construir e amadurecer o mercado de armazenamento no país. Continue acompanhando os nossos episódios e siga a Araxá Soluções nas redes sociais. Fechou?